realmente refletir a respeito disso, né? Senão vira uma situação de desperdício, onde você não aprende nada com aquilo que você viveu, aquilo que você vivenciou. E tempo, eu não sei se vocês já levaram isso em consideração. Tempo é uma coisa que a gente gasta meio que sem perceber. A gente gasta tempo de uma forma assim irresponsável, muitas vezes. E de forma inclusive a desperdiçar esse tempo cronológico que cada um de nós tem aqui na Terra. Nós gastamos tempo com coisas, por exemplo, como correr atrás. Se você for pensar na sua vida útil, mesmo que ela não tenha chegado ainda, alcançado os 2/3 que eu citei aqui, que é o meu caso provavelmente, você gastou boa parte do seu tempo correndo atrás, e correndo atrás sabe de quê? De ganhar dinheiro. Quem aqui nunca correu atrás de ganhar dinheiro? Agora, correndo atrás de ganhar dinheiro e refletindo sobre como o tempo é perecível, não é? É perecível e precioso. Creiam ou não, eu e você, o nosso bem precioso mais perecível é o tempo. Porque o tempo perdido, ele é irrecuperável. E esse tempo que você correu atrás do dinheiro, mesmo que você o tenha alcançado, se você quiser comprar de volta 1 segundo da sua vida, você consegue? Se você estiver doente, à beira de um leito, numa cama, numa situação difícil, complicada, todo o dinheiro que você conquistou, você vai conseguir comprar 1 minuto, 1 dia a mais de vida para você? Você pode ser o cara mais abastado do mundo. E quando você se depara com essa situação, com essa realidade, de nada adianta tudo aquilo que você correu atrás. E o pior é que muitas vezes você vai ver que você gastou esse tempo correndo atrás, desperdiçou esse tempo correndo atrás de ter esses recursos para algum proveito, sem ter tido nenhum proveito prévio enquanto corria atrás deles, e na hora de usá-los você não tem essa oportunidade, porque você não tem mais tempo. É assim ou não? Quanta gente chega a uma certa altura da vida e diz assim: puxa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu desperdicei. E não há nada que você faça que te leve atrás, a voltar ao tempo. Aliás, nenhum de nós tem domínio nenhum sobre o tempo, apesar de a gente achar que sim. Nós estabelecemos metas e coisas, situações, agendas, que devem ser mesmo elaboradas, mas nós temos uma certa falsa impressão de que nós dominamos o tempo. À exceção de Josué, eu não conheço ninguém que teve domínio sobre o tempo. Ele conseguiu fazer parar um dia. Alguém mais aqui conseguiu? É o único que eu conheço que conseguiu ter domínio sobre o tempo. Porque nenhum de nós mais consegue. Quantas vezes você está preso num congestionamento, indo para um compromisso e gostaria que o tempo se estendesse? Por mais prevenido que você tenha sido, saído cedo de casa e você não consegue chegar a tempo, porque de repente a 23 de maio parou, tinha corrida, você não lembrava disso. E você queria ter um tempinho a mais para não se atrasar, mas você não consegue fabricar esse tempo, nem comprar esse tempo, nem ter domínio sobre esse tempo. E eu falo isso para vocês hoje, porque o meu tempo e o seu tempo, independente da sua idade cronológica, está acabando, amém? Amém? Porque o Senhor está voltando. E o Senhor está voltando, e Ele está voltando para aferir aquilo que nós fizemos com o nosso tempo. Ele hoje é o meu advogado e o seu advogado, amém? Mas Ele vai voltar, sabe como? Como um juiz reto, e há de julgar mortos e vivos, de acordo com a nossa conduta, de acordo com aquilo que nós produzimos, de acordo com aquilo que nós fizemos do nosso tempo. Lembrando que Ele deixou claro na sua última mensagem, que a melhor forma de nós usarmos o nosso tempo era produzir
vida. Vida em Cristo Jesus. Produzir crescimento, multiplicação da obra da cruz na vida das pessoas. Amém? E nós vamos ser aferidos por isso. Nós cristãos vamos ser aferidos por isso. Ele sabe do nosso tempo muito mais do que nós podemos lembrar ou do que nós gostamos de lembrar. E eu queria começar essa manhã deixando a você esse pensamento. O que eu e você estamos fazendo com o nosso tempo? Quando nós falamos em crescimento, que tipo de crescimento eu estou produzindo com o tempo que eu gasto? Com este tempo precioso que é irrecuperável. Aonde eu tenho gasto mais o meu tempo? Porque hoje a gente gasta tempo com isso aqui. Se eu gritar, pega iPod ou iPad, não fica um, meu irmão, ou fica? Depois que botaram a maçã, o que se gasta... A maçã é um problema, lá na origem não era maçã, tá? Mas nós temos essa figura, né? Criaram a história de que era maçã, então a gente gasta um tempo enorme. Anteontem, eu olhei o Felipe recostado na Renata, supostamente os dois deviam estar noivando. Estão noivos, né? Deviam estar conversando, trocando ideias, planos, projetos. Eles estavam, um no iPhone e o outro no outro iPhone. Do lado um do outro, recostado no outro assim. Puc, 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 puc. O que de útil podia estar acontecendo nesse momento? Diga para mim. Nada. Absolutamente. Não me diga que estava lendo a Bíblia cada uma versão, porque é mentira. E isso acontece com a gente nas formas mais variadas, não somente nas redes sociais, internet, outras coisas, não. A gente desperdiça o nosso tempo. Televisão. Mas tem uma coisa pela qual nós desperdiçamos o nosso tempo, muitas vezes, e é isso que eu quero que a gente possa refletir nessa manhã, e orar bastante a respeito disso, é como é que nós desperdiçamos o nosso tempo com religiosidade. E religiosidade não leva a crescimento nenhum. Muito pelo contrário. Na verdade, eu comecei tudo isso porque eu estava vendo uma reportagem na internet. Eu tinha visto na televisão, mas foi assim rápido, eu não consegui ver a reportagem completa. Vocês devem ter visto uma reportagem sobre 5 rabinos que foram assassinados numa sinagoga semana passada em Israel. Entrou um filho de Ismael, ou 2, de machado na mão, para pegar 2 filhos de Isaac, e a machadadas, eles mataram 5 rabinos que estavam na sinagoga. Vocês viram isso, não? Essa guerra é antiga, né? Ismael e Isaac é uma guerra antiga. Então entraram 2 árabes, 2 palestinos, entraram na sinagoga com um machado na mão e desceram o machado nos 5 rabinos. Lá em Jerusalém. 5 rabinos foram mortos. Eram 4 americanos, né, e um canadense que estavam lá em Jerusalém orando numa sinagoga. Morreram 5. E eu estava lendo a reportagem, não sei se alguém viu, ela está em destaque na Veja dessa semana. Tem uma foto que eu queria que o Vlad colocasse aqui, não pela violência da foto, mas todo mundo consegue ver bem o que está aí, não? Hã? Consegue ver? Esse é um dos rabinos que está morto lá na sinagoga. Ele está com o manto dele e essa fita preta no braço dele aqui é um tefilim. Vocês sabem o que é um tefilim, não? Nós vamos falar já a respeito disso aí. Eu não sei quantos anos tinha o rabino aqui em questão. Mas esse homem, uma coisa eu tenho certeza, até porque ele está com o tefilinzinho dele amarrado aí, e onde ele está? Ele desperdiçou a sua vida inteirinha, supostamente,
num tempo útil a Deus, mas o que ele estava servindo era um tempo útil à religiosidade. Todos os preceitos e ordenanças bíblicas, provavelmente esse homem tentou prestar. Ele estava aí tentando, de todas as formas, ser coerente com a sua religião. E os judeus se multiplicam, eles não se multiplicam simplesmente porque alguém nasceu de novo. Eles se multiplicam porque eles nasceram judeus, e por serem judeus eles têm direito a serem povo de Deus. E automaticamente assim eles se consideram. Então eles religiosamente tentam estar próximos de Deus, quando na verdade cada dia eles estão mais distantes. E esse homem morreu, e eu digo que ele desperdiçou o seu tempo religiosamente, porque seguindo as tradições judaicas, e sendo um rabino, com o tefilim preso ao braço, ele não produziu uma única vida. Um religioso que dedicou a vida inteira, supostamente a Deus, e as palavras de Deus, e as leis de Deus, não produziu uma única vida. Uma vida inteira de oração, de dedicação, de aprendizado, e não produziu uma única vida. Aí eu pergunto, se fôssemos nós deitados aqui, como é que seria esse nosso tempo aqui na terra? Nós teríamos produzido vida? Ele não tem a palavra da salvação. Ele não tinha a palavra da salvação. Ele não crê no Messias. Ele não recebeu a obra da cruz. Ele não é fruto dela, ele não é renascido nela. Mas nós somos. Eu e você somos nascidos da obra da cruz. Nós somos frutos de um sangue diferente. Nós somos frutos do sangue de Cristo. O Messias, que eles gastam o tempo deles esperando, já veio. Já fez toda a obra. E nós estamos aqui para investir o nosso tempo como? Manifestando esta obra na vida de outras pessoas. E eu digo isso por quê? Vlad, pode tirar, não vamos ficar com essa imagem aí para sempre, não. Depois vão dizer que eu quis criar pesadelo nas pessoas. Mas não é estranho que ele esteja com esse tefilim pendurado no braço, não? Porque o tefilim, na verdade, ele é uma fita de couro e ele tem uma caixinha que fica aqui bem no bíceps, nos dois braços e também na testa, amarra em volta da cabeça e fica aqui na testa entre os dois olhos. Eles não encontraram isso do nada e nem usam isso por motivo qualquer. Existe uma instrução bíblica a esse respeito, não exatamente como eles interpretaram, mas existe uma orientação nesse sentido, da parte de Deus. Assim como o tefilim, eu não sei se vocês já viram, já frequentaram alguma casa judaica. Aliás, não precisa ser casa judaica. Alguém aqui já esteve no hospital Albert Einstein? Aí, levanta a sua mão. Já repararam quando vocês entram nos quartos, tem lá uma mezuzá? Sabe o que é uma mezuzá, não? Pode ser metal, plástico. Ela está colocada na porta, no umbral da porta. E ali também tem os mesmos versículos de Êxodo e de Deuteronômio, que são a ordenança a respeito do que esse senhor aqui está praticando. Nós podemos até ler. Coloca aí, Vlad, para a gente, por favor. Êxodo 13, vamos ler de 1 a 16, só para a gente entender por que aquele homem estava morto ali, crendo na religiosidade. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homem como de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís.
Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou aos teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Vamos lá. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia contarás a teu filho dizendo isto: é por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te a houver dado. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos teus animais, e os machos serão do Senhor. Mas todo primogênito de uma jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz, e todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Está prestando atenção no que nós estamos lendo ou não? Amém. Então tá bom. Vamos ler aqui mais. Isso tudo está dentro da mezuzá e está dentro do tefilim, da caixinha do tefilim que fica na testa e nos braços, tá bem? Vocês vão entender por que nós estamos falando disso. Vamos ler Deuteronômio. Primeiro vamos ler o 11, 13 a 21. E há de ser que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e o adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche-lhe o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-las eis por sinal da vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Amém? Mais um versículo, e o último, eu quero começar daqui, por gentileza. Também está lá em Deuteronômio 6. Vamos ler do versículo 4 ao 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tudo isso que eu disse para vocês aqui, eu creio, não é novidade para ninguém. Até porque nós declaramos isso aqui em cânticos, declaramos em orações, declaramos em campanhas,
em ministrações. Essas coisas não são novidade para nenhum dos judeus. Agora, todas essas coisas falam de uma única situação. Uma situação que aponta desde o princípio o primogênito do primogênito, o cordeiro dos cordeiros, o único que traz vida e traz salvação. Mas é impressionante como nós todos gastamos tempo e mais tempo exatamente como os rabinos. Inculcando e inculcando a palavra e encontrando um jeito de projetar para os outros o quão sabereta na palavra todos nós somos. Repare como todos nós temos um pontinho de orgulho cristão, de saber a palavra de Deus, a respeito disso, a respeito daquilo, e citar aqui, e falar ali, e colocar acolá, e ministrar um pouco mais, ensinar um tanto mais. Mas será que nós temos a mesma disposição de coração, o mesmo gasto de tempo, o mesmo empenho, para fazer com que essas coisas que nós inculcamos, que nós aprendemos, que nós absorvemos, causem transformação, tragam vida, façam valer o sacrifício de Cristo na vida de alguém que não seja nós mesmos? Porque como está aí para cuidar bem das nossas famílias, nós somos bons, né? Nós daqui somos, de certa forma, razoáveis. O Kennedy tem um sofisma que diz mais ou menos assim: que uma das coisas principais que nós temos em comum é que nós vivemos nesse mundo pequeno, todos, respiramos o mesmo ar e temos uma tremenda preocupação com o futuro dos nossos filhos. Mas acima de tudo, todos nós somos mortais. E nós somos muito bons em cuidar daquilo que é nosso. Mas muitas vezes relapso com o empregar do nosso tempo em relação àquilo que é do Senhor. Quanto tempo nós passamos preocupados em praticar coisas que são mais fruto religioso do que frutos do Espírito manifestos em nós? Cada vez que eu olho para uma cadeira dessa vazia, eu não sei você, mas eu me sinto responsável. Porque a minha vida útil, o meu tempo útil de vida, não tem que ser único exclusivamente para ficar aqui compartilhando com vocês coisas que o Senhor tem depositado no meu coração. Amém? Faz parte do meu ministério compartilhar coisas que o Espírito Santo tem revelado a respeito da palavra, que alertem vocês a respeito de crescimento, de aprendizado e até de como executar determinadas situações no reino de Deus. Mas nada disso adianta se nós não fizermos do nosso tempo um tempo útil para trazer pessoas a Cristo. E pessoas que são de Cristo, sabe onde elas estão? Na igreja. Não estão por aí soltas no mundo. Se vocês buscarem a Jesus como exemplo, ele viveu 33 anos aqui na terra como homem. 3 anos foram de ministério, que foi exatamente 10% do tempo dele aqui. Aliás, o número 10 é uma coisa impressionante, né? Mas 30 anos, ele viveu como um desses judeus aí. Talvez ele tenha vivido numa situação parecida com a minha e com a sua, algum dia. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era frequentar a sinagoga durante esses 30 anos. Ele ia nos sábados na sinagoga. É certo que para ele esses tefilins que o povo usava tinham um significado completamente diferente do que de fato essas pessoas tinham,
E os judeus de hoje, e os rabinos ainda têm. Na verdade, isso foi feito não para que os outros vissem que eles eram religiosos e cumpriam as leis de Deus. Foi feito para que eles tivessem isso nas suas mentes e nos seus corações e pudessem reproduzir a outros. Aliás, foi isso que Jesus fez durante os 3 anos em que ele esteve ministrando o povo judeu. Enquanto outros andavam desfilando, doutores da lei e fariseus, as leis penduradas neles como adornos de bons judeus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não? O que eu quero dizer é que nós, muitas vezes, estamos pendurados de adornos de bons cristãos. Mas o que de fato nós estamos produzindo da nossa vida cristã? Quais são os frutos da nossa vida cristã? A quem é que nós estamos tocando a ponto de causar transformação? Porque, como disse o Kennedy, respiramos o mesmo ar, cuidamos dos nossos filhos, vivemos num planeta pequeno, mas nós somos mortais. O que nos torna diferentes, o que nos faz ir além, o que nos faz ter uma certeza além do caixão e da cova, ou do destino frio de um chão de uma sinagoga, é Cristo. É a obra da cruz, é a ressurreição. Isso faz de mim e de você diferente. Isso traz esperança para aquele que está no hospital, para aquele que está doente, rico ou pobre. Isso traz a palavra de esperança para todos aqueles que buscam, e as pessoas buscam mesmo. Tem muita gente buscando, mas muita gente encontrando coisa errada, em lugar errado. E sabe por quê? Porque nós não fazemos nada. Me perdoem a franqueza, mas começando em mim, nós não fazemos nada, absolutamente nada. Nós olhamos e nos conformamos, porque nós gastamos mal o nosso tempo. Nós nos tornamos politicamente corretos. Então nós nos abstemos de manifestar a nossa fé. E ficamos calados quando pessoas por aí estão necessitadas de que a gente proclame a vida de Cristo que há em mim e em você. Tem gente morrendo num chão frio todos os dias aqui na nossa cidade. Pessoas que nem sequer tiveram alcance a pendurar tefilins na testa ou no braço. E quanto nós nos compadecemos disso? Nada. Uma cadeira vazia representa alguém que poderia estar aqui, sendo alimentado da palavra e produzindo outras cadeiras ocupadas. Mas nós estamos tendo o mesmo crescimento dos judeus, nos preocupando com as nossas famílias. Então, na minha casa, vai tudo bem, obrigado. Minha esposa se converteu, depois ela trouxe o Senhor para casa, e eu abri o meu coração, e aí nós criamos os nossos filhos no Evangelho, e os dois estão aí servindo no corpo, e provavelmente vão multiplicar netos que devem seguir o mesmo caminho. Troféu joinha para mim, né? Que bom, fiz a minha parte. Estou satisfeito. Minha casa, eu e minha casa estamos salvos e serviremos ao Senhor. E foi para isso que o Senhor me convocou? Foi para isso que Ele convocou a todos nós? Porque ninguém aqui está fora da convocação. E a convocação é para todos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a todos. Aqui do lado, lá longe, aonde quer que seja, leve o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Ele fala, vai, você consegue. Eu passei 30 anos aturando religiosidade. 30 anos no meio deles e não me contaminei. Eu passei 30 anos no meio deles, mas eu fiz a vontade e o propósito daquele que me enviou. E eu produzi vida. Até quando nós vamos ficar esperando que o crescimento da igreja aconteça? Porque a gente chama todo mundo aqui na frente e ora e põe a mão e faz.
Não há nada errado em ensinarmos, nada errado em compartilharmos a palavra e as experiências com Cristo, nada errado em orarmos, em transferirmos poder, em abençoarmos, em enviarmos, nada errado. Sabe o que está errado? É o desperdício do tempo em fazer isso, e isso não produzir nada, porque quem recebe não faz nada com isso. O primeiro passo é meu. Eu tenho que ter proveito daquilo que eu conquisto, proveito daquilo que o Senhor me envia. Eu recebo conhecimento, mas eu não compartilho. O que adianta um professor que não tem aluno? O que adianta um aluno que recebe conhecimento e não pratica? Nós, como igreja, temos que entender que talvez nós estejamos vivendo aí os nossos 10% finais. 3 anos, sei lá, se vamos ter tudo isso. Eu gostaria que fosse muito menos. Meu coração, não sei o seu. Mas isso é egoísta também. Porque eu vou, sei lá, né? Imagino que sim. Amém? Hã? Como é que você imagina? Pois é. Vai saber, né, pastor? Eu falo isso porque eu sentei do lado de um pastor, num café da manhã, e o cara morreu. Ficou 72 horas morto. Um dia eu mostro o filminho aí. O cara está com algodão no ouvido. Primeiro que ele foi socorrido num hospital, ele bateu com o coração, com o peito na direção e o coração dele na África. O hospital é aquele que é no 2º andar que os caras cortam com um bisturi de 10 anos atrás. O cara morreu. E ele foi para o necrotério não dá nem para descrever. O cara está morto mesmo, morto. E ele, numa reunião de oração lá no porão da igreja, ressuscitou. E tudo que ele se lembra é que ele tinha ido para o inferno. E o cara era pastor. E o cara foi para o inferno. E ele contando isso, os pelos do braço arrepiam inteiro. E sabe por que ele foi para o inferno? Eu vou contar para vocês. Em 30 segundos. Porque ele morreu indo ministrar numa das igrejas. O cara tinha na ocasião, sei lá, acho que 18 igrejas da denominação dele, que ele começou o trabalho. Ele foi numa delas ministrar. Mas na noite anterior, ele e a esposa estavam em casa e quebraram o pau. Mas quebraram aquele pau bacana, sabe? Bateram boca para valer. Se desentenderam, o casal. E um falou um para o outro falou um para um. E ele falou que para não dar uns tranco na mulher dele, ele correu para o banheiro e se trancou. Depois que a coisa acalmou, ela foi lá no banheiro, chorando, pedindo perdão. E ele, lá dentro, calado, não perdoo. Bravo, achando que a mulher dele, como é que você fala que você é cristã e fala essas coisas todas para mim? Chegou uma hora que ela cansou e foi embora. E ele dormiu lá dentro, acordou no dia seguinte, pegou o carro, desceu a ladeira e bum, morreu. E ele se lembra que o anjo que o acompanhava lá e mostrou para ele céu e inferno. E ele diz que a figura do inferno que mais impressionava é que tinha um sujeito. E preste atenção como isso tem a ver com o nosso desperdício. Sabe qual era o tempo dele lá? Para sempre. O sujeito comia a si mesmo, autofagismo. Vomitava e comia tudo outra vez. Sabe aqueles que, se não narcisistas, são autossuficientes? Quase hermafroditas, vivem de si mesmos. E não pense que isso é algo muito distante da nossa realidade, não. E ele viu isso e ficou impressionado, ele voltou com isso. Mas o que mais impressionou é que, de fato, ele como pastor, estava indo para o inferno. Por quê? Porque ele não perdoou. Partindo do pressuposto que nós perdoamos, que nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor está por vir. Que tipo de crescimento a gente vai promover se nós continuarmos a desperdiçar o nosso tempo com manifestações religiosas? A oração não é um ato religioso. Mas se eu venho aqui na oração com um coração que não está de fato disposto a fazer aquilo que está sendo convocado,
É um ato religioso. Eu venho aqui para não ficar de fora da oração, nem para os outros olharem para mim e acharem que eu não pratico. Eu amarro um tefilim no braço esquerdo. Eu venho aqui, ouço a palavra de Deus, e o Senhor me exorta, e pega um domingo de manhã e fala, quem bota esse cara aqui para falar uma coisa dessa, mostrar uma fotografia horrorosa dessa? E eu digo, eu não quero saber, esse papo aí, esse cara, isso não é de Deus. Eu amarro outro tefilim no braço direito. E o Senhor vem e me coloca diante de alguém, num problema terrível, alguém que está sofrendo alguma coisa ruim, e eu me calo, dou lá uns conselhos, ou então me esquivo, faço de conta que não é comigo, não quero agora ser perturbado com o problema dos outros, eu amarro outro tefilim na cabeça entre os meus olhos, e vou morrer religioso, cheio de coisas para realizar, mas não realizo nada. Como nós cantamos aqui, o Deus que habita em mim, eu digo para ele, shh, agora não. E não produzo vida. Crescimento, multiplicação, é produção de vida. Eu e você, diferentemente desses rabinos, nós podemos o que eles não podem, produzir vida. Nós temos ao primogênito, nós temos a Cristo, nós temos a palavra do Senhor Jesus, da cura, da libertação, da salvação, da ressurreição, da vida eterna em Cristo. Eles não. Mas uma coisa eu digo, eles tentam. Eles não se acovardam. Eles não estão nem aí com o que você pensa a respeito deles, de andar todo de preto, com um chapéu preto esquisito, com uma trancinha estranha pela rua. Você não precisa ir a Israel, não. Você for a Nova York, você vai ver um monte deles. Eles não têm vergonha disso. Mas nós temos, muitas vezes, receio, vou colocar assim, de revelar quem nós somos. Nós temos a vida, eles não. Nem sei como o Senhor vai tratá-los na volta, não sei, não estou aqui para julgar, nem vou ficar fazendo tratado teológico a respeito do assunto. Não. Mas eu e você, nós temos uma aliança com aquele que salva. E faz parte do nosso compromisso nessa aliança, levar essa mesma oportunidade a outros, para que o corpo cresça. Não para que isso crie um outro quarto tefilim na nossa vida e diga, ah, meus filhos em Cristo, ah, nossa igreja é lotada. Não. Para que as pessoas conheçam o Senhor verdadeiro, para que elas tenham prazer de vir à igreja, porque é o lugar onde aqueles que conhecem o Deus verdadeiro se reúnem, para que elas tenham alegria em louvar, em orar, em compartilhar a palavra de Deus, e para que elas otimizem o seu tempo, porque o tempo é precioso, e o tempo que a gente perde, a gente não recupera mais, e o dia virá como um ladrão, e o tempo que eu penso que é meu, eu não vou ter mais. E acabou. E o que eu tinha para fazer, eu não fiz. Acabou. E mesmo que o senhor não volte, quem é que garante que no minuto seguinte você vai estar vivo? O cara entrou lá e matou todo mundo a machadada. Imagina se entra algum louco aqui, agora vou eu, Ares, Mituro, vai todo mundo, Lilian, Mari, todo mundo para a machadada. Eu tenho só 2 lugares para ir. Um quente, você tem que usar uma roupa de amianto com balaclava. E o outro onde você vai de vestes brancas, celestiais. Só que isso não vai ser na garganta que eu vou convencer, não. Vai ter que ser no tempo. Como
e o que eu fiz com o tempo que o Senhor me concedeu. E com aquilo que Ele me incentivou e me ensinou a fazer com esse tempo. Amém? Eu fui duro com vocês hoje, não? Não? Amém. A minha ideia não era ser duro com ninguém, mas é ser bem realista com todos. Porque, como eu falei para vocês, o que me motivou, o que o Senhor falou no meu coração foi a partir daquela fotografia. E, para falar a verdade, eu me coloquei ali deitado naquele chão frio. E disse, podia ser eu. Cheio de tefilim amarrado aqui. E o cara entrou e me quebrou com machadada. E aí? O que é que eu fiz com o meu tempo? Já que eu reflito tanto a respeito do quanto falta e o que eu farei com ele, né? O pessoal gosta muito do discurso, agora eu tenho que dar um tiro certo. Como acontece esse tiro certo? Acho que uma maneira até mais fácil do que a gente podia pensar, né? Basta o quê? Multiplicar. Basta falar do Senhor uns para os outros. Basta falar da verdade de Deus que está em mim e em você, que transformou a nossa vida e que vai transformar a vida dos outros. Basta olhar para essas cadeiras e ficar realmente compadecido disso. Disposto a investir tempo para que elas estejam bem ocupadas. E para que esses que ocupem essas cadeiras suscitem novas cadeiras e não novos chãos frios. Amém?